Prezados irmãos e irmãs que rezam conosco nesta Santa Missa, os que se fazem presentes e todos e todas que à distância mais uma vez rezam conosco, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Com toda a Igreja, nós celebramos hoje o 13º domingo do tempo comum e o último domingo do mês de junho, dedicado especialmente ao Sagrado Coração de Jesus. Mas também nesse mês nós festejamos Santo Antônio, cuja festa já aconteceu, também São João Batista, que também já aconteceu, e São Pedro. Jesus afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Deus nos criou para a imortalidade. Criou-nos à sua imagem e semelhança. Deus é imortal. Jamais irá se alegrar com a morte dos seus filhos e filhas. Podemos concluir que se vivermos unidos a Ele, não experimentaremos jamais a morte eterna. Jesus garante-nos: todo aquele que vive e crê em mim, jamais verá a morte. A morte corporal é consequência do pecado. Mas pela fé, a morte torna-se passagem para a vida eterna. Em verdade vos digo, quem acredita em mim tem a vida eterna. João 6,47. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que acredita em mim, ainda que esteja morto, morte natural, viverá, disse Jesus. Jesus, pela sua morte e ressurreição, redimiu-nos dos nossos pecados, venceu a morte. No Evangelho de hoje, há pouco proclamado, Jesus revela o seu poder sobre a morte, ressuscitando a filha de Jairo. Menina, levanta-te. Jesus não fala de morte, mas de sono. A criança não morreu, está a dormir. Santo Atanásio, ajuda-nos a compreender este tema da liturgia de hoje. Ele escreveu assim: o Verbo de Deus, compadecido da fragilidade do gênero humano, não suportando que fôssemos vítimas da morte, tomou um corpo semelhante ao nosso e ofereceu ao Pai, aceitando morrer por todos os seres humanos. Deste modo, a lei da morte ficou anulada para aqueles que morrem em comunhão com Ele. A fé na ressurreição aponta-nos horizontes de vida eterna. Em todas as celebrações solenes e também finais de semana, rezamos cheios de esperança. Creio na ressurreição dos mortos, espero a vida do mundo que há de vir. Em Gênesis está escrito que o sangue de Abel, morto pelo irmão Caim, brada a Deus da terra. E ainda hoje, como ontem, este brado não cessa, porque continua a ser derramado sangue humano por causa da violência, da injustiça e do ódio. Quando o ser humano aprenderá que a vida é sagrada e pertence só a Deus? Quando compreenderá a humanidade que somos todos irmãos e irmãs? Ao brado pelo sangue derramado que se eleva de tantas partes do mundo, Deus responde com o sangue do seu Filho, que entregou a sua vida por nós. Cristo não respondeu ao mal com o mal, mas com o bem, com seu amor infinito. O sangue de Cristo é o penhor do amor fiel de Deus pela humanidade inteira. Fixando as chagas do crucificado, cada pessoa, também em condições de extrema miséria mortal ou moral,
pode dizer: Deus não me abandonou, ama-me, deu a vida por mim, e desta forma reencontrar a esperança. A Virgem Maria, que aos pés da cruz, juntamente com o apóstolo João, recebeu o testamento do sangue de Jesus, nos ajude a redescobrir a inestimável riqueza desta graça e a sentir por ela uma gratidão íntima e perene. 2 vezes o texto da liturgia de hoje nos fala da casa de Jairo. Em uma delas, essa alusão tem o sentido de família, na outra, de moradia. Convém, pois, estar atentos à relação entre a família e a menina semi-morta e prostrada. Os autores do texto fazem questão de destacar essa relação na família. Sabemos que a estrutura da família, no judaísmo daquela época, era fortemente patriarcal. Nela o pai exercia considerável autoridade sobre sua esposa, suas filhas e seus filhos. Maior que o controle sobre os filhos era o domínio sobre as filhas. De outro lado, e sem menos insistência, os autores do relato dão a conhecer outra instituição. É a sinagoga. Bastaria uma única vez apresentar Jairo como um dos chefes da sinagoga, a fim de estarmos cientes do fato. A missão de Jesus sempre foi ajudar também a juventude a ser livre de todas as instituições que a amordaçam ou a tornam sonolenta, adoecem ou impedem que se levante. Certamente, Jesus veio para estender a mão àquela jovem, de modo que deixasse de estar deitada eternamente. Dito de outra forma, Jesus ajudou a menina a ser sujeito de sua história e de sua caminhada, sujeito na construção de sua identidade própria, de sua liberdade e dignidade, sujeito também na construção de uma sociedade justa e igual. Jesus convida essa menina a ser sujeito de sua vocação, tal como ele mesmo fizera aos 12 anos, buscando seguir seu próprio caminho com autonomia em relação à sua família. Lucas 12, 41, 52. Essa não foi somente tarefa de Jesus, continua sendo também a nossa missão. Por um lado, estender a mão à juventude para que ela mesma se levante e caminhe com seus próprios pés, é função também de nossas comunidades nos dias de hoje. Também Jesus convida os pais a não temer, mas acreditar, crer na graça de Deus presente em Jesus. Mas não só. Convida também a apostar na caminhada de seus descendentes, acreditar que a juventude é capaz de dar direção a seu caminho, construindo seu destino e uma sociedade nova. E a tarefa dos pais nesse processo é estender as mãos a seus filhos e filhas, permitindo que se levantem. Não é caminhar em seu lugar, mas estar ao seu lado e caminhar juntos. Prezados irmãos e irmãs, a vida como bem e dom precioso do Criador deve ser defendida sempre. E como cristãos e cristãs, não podemos medir esforços para isso. Que Jesus nos ajude nesta árdua missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.